Muita gente acredita que pensar positivo é o suficiente. Acorda, repete frases bonitas, tenta manter a mente elevada, força bons pensamentos e espera que a vida responda. Mas o que quase ninguém fala é que para muita gente isso simplesmente não funciona. E não é por falta de esforço. Não é porque você não acredita o bastante. É porque existe um detalhe invisível que muda tudo, e ele quase nunca é ensinado. Se esse tema já tocou você de alguma forma, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão tentando mudar a própria vida e ainda não entenderam por que as coisas não fluem como deveriam. Agora fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você usa a lei da atração a partir de agora. Talvez você já tenha sentido isso. Você pensa positivo, mas por dentro está cansado. Você afirma prosperidade, mas sente um aperto quando pensa em dinheiro. Você tenta se animar, mas algo parece fora do lugar. E então vem a frustração, porque você começa a achar que o problema é você, que você não vibra alto o suficiente, que não está fazendo direito, e isso só piora o estado interno. Florence Scovel Shinn já dizia que as palavras só funcionam quando são ditas a partir de um estado alinhado. Não é a frase em si que cria o resultado, é o lugar interno de onde ela nasce. Um psicólogo chamado Carl Jung explicou isso de outra forma ao dizer que aquilo que não é percebido dentro de nós acaba controlando nossa vida sem que a gente perceba. Em outras palavras, não adianta tentar mudar o pensamento se o estado interno continua o mesmo. A maioria das pessoas usa o pensamento positivo como uma tentativa de consertar algo rapidamente, como se fosse um curativo, colocado por cima de um incômodo mais profundo. Só que a vida responde ao que é constante, não ao que é forçado. Ela responde ao que está estável dentro de você, não ao que você tenta sustentar por alguns minutos. Talvez você acorde já pensando no que precisa resolver. Talvez pegue o celular antes mesmo de perceber como está se sentindo. Talvez comece o dia correndo, reagindo, se cobrando, e depois tenta compensar isso com frases positivas. Mas percebe como existe um desalinhamento aí? O corpo está em um ritmo, a mente tenta ir para outro, e a palavra fica no meio disso tudo, sem força real. Pensar positivo não funciona quando é usado como fuga. Não funciona quando serve apenas para abafar um desconforto interno, porque o desconforto continua ali, operando silenciosamente. E é ele que está sendo enviado como sinal principal. O que muda tudo não é pensar melhor, é perceber melhor. Quando você começa a perceber o estado em que está, sem tentar mudar imediatamente, algo se reorganiza. A consciência cria espaço. E nesse espaço, a palavra começa a ter outro peso. Não porque você está forçando, mas porque você está presente. Agora, se isso já está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo uma palavra que represente como você costuma acordar. Cansado, apressado, tranquilo, ansioso. Seu comentário ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que estão vivendo a mesma coisa e ainda não conseguiram colocar isso em palavras. Existe uma diferença enorme entre repetir frases e declarar algo de verdade. Repetir vem da tentativa. Declarar vem da decisão interna. E decisão não nasce da pressa, nasce da clareza. Quando você tenta se convencer de algo que ainda não sente, cria uma divisão interna. Uma parte diz sim, a outra diz não. E a vida responde a essa divisão com confusão. Por isso, muitas pessoas dizem que estão fazendo tudo certo, mas continuam vivendo os mesmos padrões. Mudam as frases, mudam os métodos, mudam os vídeos que assistem, mas o estado interno permanece igual. E o resultado também. O ajuste que eu quero te mostrar hoje é simples, mas profundo. Ele não começa com palavras. Começa com percepção. Amanhã, quando você acordar, antes de pegar o celular, antes de pensar no que precisa fazer, faz algo diferente. Para por alguns segundos. Observa como você está. Não tenta mudar nada. Só percebe. Percebe o corpo. Percebe a respiração.
percebe o clima interno. Nesse momento, algo importante acontece. Você sai do automático. E sair do automático é o primeiro passo real da manifestação consciente. Porque enquanto você vive no automático, a vida responde no automático também. Depois dessa percepção, aí sim você fala, mas não qualquer coisa. Você escolhe uma frase curta, simples, verdadeira para você naquele momento. Não precisa ser grandiosa. Pode ser algo como: hoje eu escolho caminhar com mais clareza. Ou hoje eu permito que as coisas fluam com mais leveza. Quando a frase nasce de um estado percebido, ela ganha força. Florence falava muito sobre a palavra falada, mas poucas pessoas entendem que ela não falava de repetição mecânica. Ela falava de alinhamento. Jung chamava isso de trazer à consciência. Linguagens diferentes para o mesmo ponto. O problema não é pensar positivo. O problema é tentar pular etapas. É querer resultado sem presença. É querer mudança sem observar o que está sendo repetido por dentro. E aqui entra algo importante. Quando você começa a perceber seu estado interno, não significa que tudo vai ficar perfeito. Significa que você vai parar de lutar contra o que está sentindo. E essa luta é o que mais cansa. Quando você para de lutar, algo se solta. E quando algo se solta, a vida começa a responder diferente. Se você está ouvindo isso agora e sente que faz sentido, fica até o final. Porque o próximo ajuste é o que separa quem apenas consome conteúdo de quem realmente muda algo na própria vida. A forma como você pensa durante o dia também importa. Não só nos momentos de afirmação, mas principalmente nos momentos comuns. Quando algo dá errado, quando alguém te frustra, quando um imprevisto acontece. É aí que o estado interno se revela. E é aí que a vida observa como você responde. Pensar positivo não significa ignorar o que acontece. Significa escolher de onde você responde. Você pode responder do impulso ou da consciência, do hábito ou da escolha. Quando você responde diferente, o ciclo começa a mudar. E se você sente que sempre atrai as mesmas situações, as mesmas dificuldades, talvez não seja azar. Talvez seja um padrão interno pedindo atenção. Não para ser julgado, mas para ser visto. Aquilo que é visto começa a perder força. Aquilo que é ignorado se repete. No meio do dia, faz outro exercício simples. Quando perceber tensão, para por alguns segundos e se pergunta: como eu estou agora? Só isso, sem corrigir, sem afirmar nada ainda. Essa pergunta muda o estado, e quando o estado muda, a palavra muda junto. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o like agora. Isso fortalece esse vídeo e permite que ele chegue a mais pessoas que estão cansadas de tentar pensar positivo sem resultado. A vida não responde ao que você quer, ela responde ao que você sustenta. Sustentar não é forçar. Sustentar é permanecer consciente. Quando você começa a sustentar estados mais alinhados, mesmo que por poucos minutos, algo começa a se reorganizar. E aqui está o ponto mais importante. Você não precisa estar bem o tempo todo. Você precisa estar presente. Presença cria coerência. Coerência cria resposta. No final do dia, antes de dormir, observa como foi o seu estado geral. Não os acontecimentos, mas como você se sentiu ao longo do dia. Essa observação fecha ciclos. E ciclos fechados não se repetem com a mesma força. Jung dizia que quando você traz algo à consciência, ele deixa de controlar você. Florence dizia que quando você se alinha, a vida coopera. Duas formas de apontar para o mesmo princípio. Se você aplicar isso com constância, não como técnica, mas como postura interna, você vai perceber mudanças sutis primeiro. Depois, mudanças externas. Mais clareza, menos esforço, respostas mais rápidas. Não porque você pediu melhor, mas porque você se organizou por dentro. E se algo em você já começou a mudar com esse vídeo, escreve nos comentários o que mais chamou sua atenção. Compartilha com alguém que ainda acredita que pensar positivo é só repetir frases. Curte, se inscreve e continua acompanhando o canal.
Porque o que a gente faz aqui não é ensinar a pedir ao universo. É ensinar a se alinhar para que a vida responda. Fica bem e observa.